Boa noite, gente. Espero que estejam bem. Uma revisãozinha para a prova para vocês. Então, a primeira matéria que eu coloquei na prova foi dilatação. Quando falamos em dilatação, nós temos três tipos de dilatação. Quais três tipos? O primeiro, nós chamamos de dilatação linear, que é quando ele falar para você em comprimento. Se ele falar em comprimento, se ele falar algo que prevalece a altura de uma haste, comprimento de um fio, tamanho de um poste, algo que o comprimento é o que prevalece. Nesse caso, você vai fazer o seguinte, que a variação do comprimento, o quanto aumentou o comprimento, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Quando o enunciado falar para você em área, vai ser dilatação superficial. E nesse caso, você vai fazer o quê? Bem parecido às fórmulas. ΔA, área inicial, vezes coeficiente de dilatação superficial, vezes variação de temperatura. E o último, quando o enunciado falar para você em volume, você vai ter uma dilatação volumétrica. E como que você vai calcular a dilatação volumétrica? ΔV, que é a variação do volume, volume inicial, vezes coeficiente de dilatação volumétrica, vezes variação de temperatura. Você vai lembrar o seguinte, o beta, ele é duas vezes o alfa, e o gama é três vezes o alfa. Variação do comprimento, comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Variação da área, área inicial, coeficiente de dilatação superficial, variação de temperatura. Variação do volume, volume inicial, coeficiente de dilatação volumétrica, variação de temperatura. Beta igual a 2 alfa e gama 3 alfa. Depois de dilatação, vem a ideia das propagação de calor. Quando falamos em propagação de calor, também é de três maneiras. Então, quando falamos em propagação de calor, isso também ocorre de três maneiras. Quais três maneiras? A primeira a gente chama de convecção. A primeira, convecção. A segunda nós chamamos de condução. E a terceira nós chamamos de radiação. Qual a diferença entre elas? Seguinte, a convecção ela vai acontecer em líquidos e gases, que nós chamamos de fluidos. Então, ela acontece em líquidos e gases. E ela se caracteriza pelo seguinte: você tem correntes de convecção. O que são correntes de convecção? Por exemplo, no ar condicionado. Por que que o ar condicionado fica no teto? Porque o ar frio desce, o ar quente sobe. Você tem aqui uma troca de lugar. E essa troca de lugar, ela acontece devido à diferença de densidade. Então, aqui na convecção, nós temos correntes de convecção. Uma troca de lugar devido à diferença de densidade. Na condução, nós teremos o seguinte: na condução, ela ocorre em sólidos. Então, é de molécula para molécula sem troca de lugar. É de molécula para molécula sem troca de lugar. A condução ela é baseada na seguinte equaçãozinha. O fluxo de calor depende do quê? Da condutividade térmica do material, que é uma característica do material que foi feito, se ele é bom condutor ou não, da área de superfície, da diferença de temperatura e da espessura. Lembrando que só tem troca de calor
se tiver diferença de temperatura. Então, em sólidos, ocorre a condução. O calor bate do lado de fora da parede, vem para o lado de dentro, mas não teve trocas de lugares entre as moléculas. Seguinte, e a radiação é ondas eletromagnéticas. Toda troca de calor por ondas eletromagnéticas é radiação. O principal exemplo é a luz do Sol. O calor sai do Sol e vem até a Terra através de ondas eletromagnéticas, que nós chamamos, nesse caso, de luz. Beleza? Depois disso, calorimetria. Quando falamos em calorimetria, você precisa lembrar de três situações. Quais três? Quando for variação de temperatura. Quando for variação de temperatura, você vai fazer a seguinte continha. Então, todo exercício de variação de temperatura, você vai fazer que a quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quando for mudança de fase, quando for um exercício de mudança de fase, você vai fazer que Q é M vezes L, massa vezes calor latente. E quando o exercício falar em misturas, você vai fazer o seguinte, que QA mais QB é igual a zero. Por quê? Porque o calor que um perde, o outro ganha. Você vai lembrar que na mistura, por exemplo, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui água, eu tenho aqui um pedacinho de ferro e eles estão em temperaturas diferentes. Como que você vai fazer? Que o Q da água mais o Q do ferro igual a zero. E abre a formulazinha. Massa, calor específico, variação de temperatura, mais massa, calor específico, vezes variação de temperatura. E a temperatura final dos dois é a mesma. Então, nos dois, quando você for abrir a continha, é temperatura final menos inicial da água, mais massa, calor específico, temperatura final menos a inicial do ferro. Ou seja, a temperatura daqui é a mesma temperatura daqui. Nos exercícios anteriores, que eu vou colocar como tópico 4, eu posso pedir para você a ideia de potência. Se eu tiver a ideia de potência, o que você vai fazer? Que potência é calor sob tempo. Então, o calor pode ser potência vezes tempo. Então, você faz que o calor é potência vezes tempo, para depois, por exemplo, jogar no que macete, que calor é massa, calor específico, variação de temperatura. Beleza? Professor, um exemplo. Se eu falo para você que a potência é 40 watts, que a massa é 200 gramas, calor específico da água, 1, que a variação de temperatura é 30, e ele pede para você o tempo, o que você faz? Você descobre a quantidade de calor para aquecer. Para isso, você faz massa, calor específico, variação de temperatura. Massa 200, calor específico 1, variação de temperatura 30. Ou seja, a quantidade de calor aqui deu 6.000 calorias. Mas deu um detalhe, a potência está em watts. Quando a potência está em watts, para você jogar naquela continha, você tem que passar para watts. Como que você vai passar para watts? Vai estar no enunciado, vai ter que te dar um valor. Por exemplo, se o enunciado te falar que é 4,2 ou 4, possivelmente 4,
você vai pegar esse número aqui e multiplicar por 4. Então você tem 24.000 joules. Como que você acha o tempo agora? Calor, potência vezes tempo. 24.000 igual 40 vezes tempo. Corta, corta. Tempo igual a 6.000 segundos. Então, se ele te der um exercício de potência, obrigatoriamente o calor tem que estar em joule se a potência estiver em watts. Essa é a matéria da prova. Não cai nada que eu não tenha falado aqui. E tudo que eu falei aqui cai. Beleza? Aquele abraço.